pessoal, bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar a sequência didática, novamente, uma sequência bem interessante sobre verbos no imperativos, uma tarefa de inglês, ok? Então, primeira coisa, como para instigar, para atiçar, né, a curiosidade do aluno, sempre é bom a gente contextualizar o que queremos ensinar propriamente. Então, nesse caso aqui, eu coloquei alguns exemplos de quadros, né, de cartazes com linguagem verbal e não verbal, com verbos no imperativo. Então, eu coloquei alguns exemplos: no parking, slow children, skip right, no left turn, tá? Então, aqui, temos aqui alguns quadros, né, como exemplo. Né, depende do verbo que você queira usar também, e também pode ser esses verbos mais usados na rotina, né? Então, os verbos do dia a dia são bem interessantes para a gente trabalhar aqui com o imperativo, da rotina que você precisa usar o imperativo. Então, nós aí mostramos esses quadros, esses cartazes para os alunos, depois pedimos opiniões aos alunos sobre o conteúdo, né, desses avisos. Acredito que com a linguagem não verbal eles vão entender bastante bem, mesmo não conhecendo o verbo, ok? Terceiro, explicar o que são os verbos imperativos e seus usos. Então, depois que eles virem o cartaz, eles entenderam o que o cartaz está dizendo, você então entra com a gramática, vai explicar esses verbos estão no imperativo. Então, como é no imperativo? O que é isso? Então, você explica para os alunos o que é o verbo no imperativo e para que ele é usado, ok? Eles são usados. Quarto ponto, você vai entregar um post-it para os alunos com o verbo no imperativo. Você, então, irá pronunciar o verbo em infinitivo em voz alta e assim mostrar também um cartaz com esse verbo no infinitivo. Pode ser, não precisa ser um cartaz grande, só escrever o verbo, por exemplo, num pedaço de cartolina, né, que dê para os meninos virem lá desde o fundo da sala, né? Então, mostra esse cartaz e fala o verbo no infinitivo, e os alunos terão já recebido alguns verbos no imperativo. Então, você vai falar aquele verbo no infinitivo e os alunos o aluno que tem aquele verbo no imperativo vai identificar que você está falando daquele verbo que ele tem na mão, ok? Cada aluno vai receber um post-it com um verbo escrito, ok? Então, eles vão identificar, e aí, identificado, você pode até colar no quadro, que seria interessante para eles verem também todos os verbos que já foram identificados. Eu coloquei um exemplo aqui, ó. To stud, e os alunos vão tentando descobrir quem está com o stud, ok? Então, assim, em conjunto, a turma vai identificando, né? E a regra também de construção desses verbos imperativos. E é bom até anotar no caderno. Se você quiser também pode fazer um cantinho no quadro, você mesmo vai colocando as regras, né? Juntamente com eles vão descobrindo as regras. O quinto ponto é entregar um exercício para os alunos resolverem em dupla. O uso do dicionário será permitido. Eles podem usar o dicionário físico ou o digital, né? Complete as frases eu coloquei só um exemplo aqui, né? Complete as frases utilizando os verbos. Então, aqui alguns verbos no infinitivo, mas o aluno terá que colocar o imperativo. With me to the supermarket. Então, qual seria o desses verbos que ficaria no infinitivo nesta frase? Então, é bem legal deles descobrirem, né, o significado da frase e aí qual verbo caberia. Sexto ponto, mostrar um vídeo sobre alimentos e refeições. Isso aqui é mais vocabulário, pessoal. Com imagens e áudios em inglês 2 vezes, ok? Em seguida, pausar o vídeo a cada imagem e repetir junto com a turma. Então, você passa o vídeo 1 ou 2 vezes, depois você vai pausando em cada alimento ou refeição que vai passando. Eu coloquei aqui sugestão de 2 vídeos, tá bom? Os 2 do YouTube. Vai parando e fazendo com que os alunos repitam aquela palavra em voz alta, né? Vão treinando também o ouvido e treinando a prática oral. Depois, no sétimo, os alunos farão oralmente uma lista desses alimentos e refeições, ou seja, vão ter que usar memória. Enquanto eles estão falando o alimento que apareceu, você vai escrevendo no quadro. E aí, se eles não lembrarem de algum no final, você pode completar. Então, a turma depois vai ser dividida em 2 grupos, que vão trabalhar com o Stop the Bus. Stop the Bus é um jogo bem interessante, porém faz um pouquinho de barulho. Você divide a turma em duas, três filas, né? Divide o quadro também em 2, 3, né? De acordo com a quantidade de fila. E aí você desafia os alunos a identificar os alimentos que estão escritos no quadro. Você fala o alimento ou escreve no quadro e o aluno tem que ir lá e escrever
o nome desse alimento. O aluno que sabe, ele tem que correr até o quadro. Na hora que chega no quadro, ele bate a mão no quadro, não com muita força, e fala a frase "Stop the bus", ou seja, pare o ônibus, que ele sabe a resposta. E aí, se ele conseguir acertar a palavra, né, que você falou lá, vamos dizer assim, você falou hambúrguer, ele sabe falar hambúrguer em inglês, né? Aí você coloca lá um ponto para a fila dele, ou seja, para o grupo que está formado ali em fila. Ok? Então vai assim até várias palavras, o quanto você conseguir trabalhar com os alunos, tá bom? No final, você pode até entregar a folha com vocabulário já impresso, né? Aquele vocabulário que foi falado lá no vídeo, o vocabulário impresso, tá bom? E aí, ou então também eles poderão copiar desse quadro, né? Que você escrever, eles mesmos escreveram, ou você ajudou a escrever, tá bom? Ponto 8, os alunos deverão identificar e corrigir os erros ortográficos de uma lista de compras. Ou seja, você vai entregar uma lista de compras, porém com erros de escrita. Ao terminar, eles podem usar dicionário, livro didático, né? Ao terminar, você vai dar uma olhadinha para ver se eles realmente conseguiram fazer. Eu coloquei aqui um exemplo de palavras, ó, que alface sem um T, sanduíche escrito também errado, olha, eu escrevi algumas palavras erradas aqui, né? Eles teriam que identificar o erro, ok? Então tem um vídeo e sugestão para revisão, coloquei um vídeo aqui, tá bom? É só uma sugestão. Depois pode ser propor um momento aí de organização de correção dessas listas. Você corrige, eles corrigem juntamente com você e mostra para toda a turma qual a correção feita. Depois no ponto 10, você vai dividir essa turma em grupos de 3 ou 4 pessoas e eles vão elaborar um diálogo original usando imperativo e vocabulário de alimentos. É uma pré-correção, ela vai ser necessária porque você vai ter que ajudar ali, porque depois eles terão que fazer uma apresentação desse textinho, tá bom? Como dever de casa, eles deverão perguntar aos familiares o que eles estão precisando ou desejam comprar e elaborar uma lista de ações no imperativo. Então, esse é o 11º ponto. Então, meu pai, ele pediu para você. O que ele pediu para você? Então, o que ele está precisando? Né? Quem vai lá comprar? Né? My father, to me, go to the bakery and buy a cake for us. Joia? Então, aqui é uma ideia, né? É um exemplo do início da lista. Depois tem aqui um videozinho também para sugestão de revisão aí da matéria. E a sugestão dessa prática oral também é a apresentação da Dynamic Supermarket and Restaurant. Essa revisão, pessoal, seria uma simulação, né, no ambiente mesmo. Eles podem ambientar um cantinho da sala de acordo com o comércio. E aí eles falam, desenvolve aquele diálogo aquele textinho que eles prepararam aqui no ponto 10, tá bom? Um diálogo original, usando imperativo e vocabulário de alimentos. Então, aí cada grupinho pode trazer coisas de casa, colocar nome no restaurante ou no supermercado, que é bem legal, porque simula uma cena mais comunicativa, né? Próximo do cenário real ali, tá bom? Então, pessoal, essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.